Mas hoje eu quero saber se a energia solar dá conta de tocar um pivô de irrigação. Eu acho que dá. E não é uma tendência, é uma realidade do campo e tá economizando muita grana, não é, Pedro? É um business que tá começando, que cresce aí mais de 3 dígitos por ano. Na última vez que eu dei uma olhada, agora eu já não sei, deve estar crescendo mais ainda. Né? Porque a tendência da sustentabilidade, da energia limpa é um negócio que não para, né, Janaína? Não para. Inclusive, o BNDES aí, para quem acompanhou nesses últimos tempos aí, já tá liberando milhões e milhões para investimento em novas usinas por todo o Brasil. Vem com a gente, porque esse episódio nós vamos falar aí sobre esse tema, que é muito importante. Roda a vinheta! Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo para mais um episódio do nosso querido podcast Agro 2. Episódio esse de número 170 e quanto, Janaína? Deve estar beirando 180 já. Os 170 já ficou para trás. Já ficou para trás, né? Ficou. Já estamos na casa dos 180 e dos 200 vamos ter que fazer uma festa. Vamos. Vamos fazer uma festança aí. Regada a churras. Perfeito. Vamos convidar todo mundo. Todo mundo que já gravou com a gente. Vamos ter que fazer uma festa de arromba aqui, ó. Né? Então vamos lá, falar aqui um pouco do tema aqui, porque a galera que escuta aqui não pode ficar enrolando não, Janaína. Não pode ficar enrolando não. Nossos convidados aqui, ó. Um é engenheiro agrônomo pós-graduado em administração de empresas e consultor comercial da Yellowt, empresa de energia renovável. Eu estou falando do Joel Estevan. Seja muito bem-vindo, Joel, meu Obrigado. Amigo querido. E nós temos aqui o engenheiro civil e diretor executivo da Yellowt, Pedro Bouide. Isso. Falei certo? Falou certo. Bouide. Seja muito bem-vindo, Pedro e Joel. Bem-vindo, Pedro. Vocês. Eu sei que o microfone dá... É assim mesmo. Obrigado. Bem-vindo, Joel. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Mas obrigado. E aí, toca ou não toca o pivô, a energia solar? Toca. Oh. E de mais de um jeito. Você pode escolher como você quer tocar. Oh. Toma, aí ó, que beleza. A gente tem várias soluções aí no agro, né? E tanto para pivô como para próprio maquinário, tem armazenamento de grãos. Então, a energia solar hoje se mostra como uma ferramenta, né? Muito que agrega muito aí na produtividade aí das fazendas, economizando energia, né? Trazendo energia também para quem tem escassez, né? Ocorre muito também. Às vezes a gente está assim, acostumado a falar de energia elétrica e tal. Janaína, mas energia solar eu já ouvi falar muito. Mas às vezes a gente não tem noção do cenário, né? Como a gente falou aí antes da abertura, tá tendo investimento para tudo quanto é lado em energia solar, em investimento nisso, energia solar, eólica e outras renováveis. Teria como um de vocês traçar para a gente como que tá o cenário do Brasil hoje, assim, em questão de investimento em energia renovável, o quanto isso não é uma tendência mais, é uma realidade, né? Para abrir os olhos de quem está nos ouvindo e vendo, né? Não, bacana. A gente tem isso do lado brasileiro, é muito positivo que a gente tem uma matriz elétrica muito renovável. Hoje a solar já é a segunda e a primeira é a hidrelétrica, em percentual, que é uma energia limpa, apesar da instalação, da concepção do projeto causar uma série de transtornos ambientais. Então, a gente falava muito no passado de geração centralizada, hoje a gente há algum tempo fala de geração distribuída, que são os famosos 3Ds da energia, que é a democratização, a distribuição e a descarbonização. Então, e a digitalização, desculpa. A gente poder, cada um gerar a sua própria energia. Então, quando a gente fala no campo do produtor, muitas das vezes a energia é um problema. A falta dela e às vezes o custo dela também. E a qualidade também, né, E Pedro? a qualidade da energia. Quando ele tem energia é ruim e muitas vezes ele não tem. E aí ele tem que fazer um investimento muito alto para puxar a energia da linha de transmissão ou da rede da concessionária de energia que está muito, muito distante. E é um custo que às vezes não faz sentido para ele naquele momento. E é onde entra a energia solar fotovoltaica. Se ele tem rede, aí ela entra para baratear, economizar. Se ele não tem rede, ela entra muitas vezes até associada a outras soluções, igual a gente está falando de pivô. A gente tem muito hoje o sistema híbrido, que é o gerador a diesel associado à energia solar fotovoltaica para economizar a diesel. E também tem um sistema com banco de baterias, que ainda é um sistema um pouco mais caro,
a conta está começando a fechar agora, por isso que a gente vê muito pouco rodando, mas a parte do gerador diesel solar hoje já é uma realidade, então o produtor ele já não pode ficar refém de não ter energia. Solução ele tem. Entendi. Hoje aqui em Goiás, assim, pelo menos nas coberturas que eu fiz jornalísticas, todo ano, começa a chuva, a gente já sabe que matéria vai fazer. A cidade faz enchente e quem é jornalista do agro faz perdas. Perda de leite, perda de frango, perda de uma sequência de coisas por conta de energia elétrica que nunca é resolvido. E a gente, eu queria que vocês falassem, como que é a matriz elétrica aqui de Goiás? Assim, a gente sabe que a matriz solar é nova, está chegando, está vindo, né? Então, tudo que está instalado ali está novinho, mas e a matriz elétrica no estado de Goiás? Como é que ela está a questão da instalação? A geração, hoje, a gente está vivendo a melhor época porque nossos reservatórios estão lá no alto. Então, da parte de geração, quando está chovendo muito, é uma época boa. Como a gente falou que hidrelétrica é a nossa maior matriz, então é bom que chova. Mas a gente vive, até polêmico dizer, mas há vários anos, um sucateamento da nossa rede de distribuição. Então era Celg, virou Enel, aí aquele negócio pior que não fica, às vezes fica, e aí veio a Equatorial agora, que a gente está otimista, a gente está terceira concessionária em muito pouco tempo. Então, a distribuição é o principal problema. Não é nem a questão da geração. Falta a energia chegar no ponto final, no ponto de consumo. Falta a transmissão, então. É porque a gente tem, na verdade, geração, a transmissão e a distribuição. A Equatorial, por exemplo, hoje, ela é a concessionária de distribuição. A transmissão, a Celg também era a concessionária, ela vendeu a parte dela, principalmente PDP, e ela faz a transmissão. Mas o gargalo no Brasil e em Goiás, principalmente, é a questão da distribuição. E aí, isso se a gente falar no centro urbano. Quando a gente fala no rural, é mais ainda. Porque eu tenho unidades consumidoras muito distantes uma das outras. Eu preciso de investimento, de infraestrutura, que às vezes não existe e fica por conta do proprietário, né, do fazendeiro, do produtor, fazer esse investimento. Isso já vamos falar, é realidade. Ele vai fazer um investimento, muitas vezes ele consegue um ressarcimento pela distribuidora lá na frente, muitas vezes não, vai depender do projeto. E quando ele consegue ter essa rede, né, para alimentá-lo, a gente sofre essa questão da qualidade de energia, porque aí é fim de rede, é uma energia ruim que acaba, e aí quando entra fenômeno de natureza, caiu uma árvore em cima do poste, ele vai ficar de fato refém da distribuição, que além de ser sucateada, sempre pode acontecer algum problema. Não, escutando você falar aí, eu uma vez escutei um especialista falando na parte de investimento, bolsa de valor, né, assim, tá e não tá relacionado, que o Brasil ainda é uma fazendona grande, né, então assim, investimentos que você fizer na parte de infraestrutura de maneira geral tendem, né, a ter valorização no curto, médio e longo prazo, porque existe muita oportunidade nesse mercado, né? E aí, Joel, por exemplo, eu tenho minha fazenda lá, certo? Lá em... Não vou falar a cidade não, que não vou ser cancelado, né? Mas enfim, tem uma fazenda lá no meio do nada, que eu toco no motor a diesel lá e eu quero eletrificar essa minha propriedade rural. O que é a primeira coisa que você faz quando você chega numa fazenda dessa assim? Então, primeira coisa, a gente precisa dimensionar o consumo de energia dele. Então, o quanto que ele necessita de energia para poder tocar a fazenda, né? Entendi. Então, quantos freezer de cerveja ele tem lá? Quantos freezer de cerveja, quantos pivôs. Por exemplo, se a água dele, o bombeamento que ele faz da água, né? Qual a vazão da bomba, a potência da bomba, né? Então, assim, se tem aclive, declive, né? Tudo isso conta para o dimensionamento do projeto. Tipo um diagnóstico, então. Você faz exatamente. A gente faz um raio-x. Questionário. Um raio-x da parte. E entender o problema dele, né? Também, né? Então a gente faz um raio-x, exatamente. A gente faz um raio-x da parte elétrica, entende o problema dele. O que você quer? Eu quero bombear água para o meu pivô. Eu quero encher um piscinão. Eu quero levar água ter pro energia. Pasto. Exatamente. Então a gente entende, faz esse diagnóstico e a partir disso a gente parte para a execução, não execução, né? Porque aí a gente vai partir para o dimensionamento primeiro, fazer o projeto, e aí de acordo com a necessidade deles, se a gente, né, vê que consegue atender,
aí a gente parte para a execução do projeto. E esse projeto, ele é tipo... eu sou totalmente leigo no assunto, tá? Então, se eu Tranquilo, fizer pode umas perguntar perguntas burras aí, vocês não reparam, não. À vontade. Então, por exemplo, eu faço muito projeto de irrigação, né? Já fiz mais, né? Hoje não faço mais tanto. Mas, projeto de irrigação, a gente calcula lá, esse projeto aqui ficou R$2,50 por metro. O projeto de eletricidade elétrica, de eletricidade solar, ele é tipo, como é que é? É calculado por quilowatt-hora, por metro também de transmissão, como é que é? Se ele tiver rede, a gente calcula com base no quilowatt-hora que ele paga na tarifa de energia, né? Então, Entendi. a conta de energia tem lá. Você gastou tanto vezes a tarifa lá, 0,80, por exemplo. Aí ele paga tanto. Então, a gente calcula com base nessa quantidade de quilowatt-hora, que é a demanda dele. É o que ele usa, né, durante o consumo mensal ali. E isso varia de produtor para produtor, né? Exato. Então, não vai ter como ter um standard, né? Um padrão. Não, cada caso é um caso. E aí, assim, se ele não tiver rede, aí a gente faz, por exemplo, com base no diesel, né? Que ele tá pagando ali por hora. Então, a gente faz um cálculo de quanto ele paga no diesel por hora para manter o gerador, que o Pedro falou, tocando, por exemplo, um pivô, né? Então, a gente faz, com base no cálculo do diesel, a gente transforma para quilowatt, né? E aí fala, então, com base nisso, o quilowatt custa tanto para você paga no diesel aí, e aqui na energia solar você vai pagar tanto, né? Então, é dimensionado geralmente por esses fatores aí que a gente faz isso aí. A gente tem um indicador em geração de energia que chama Helicoi, que basicamente a gente pega a usina em si, eu pego a vida útil dela, tudo que ela vai gerar de energia durante esse período e divido pelo investimento. Então sai o custo por quilowatt-hora. Para fazer sentido para o produtor fazer o investimento, ele tem que ser mais barato do que ele paga para concessionário ou do que ele paga de diesel. Senão ele vai comprar de você, né? Senão ele vai comprar de outro. Ou do que ele vai produzir. Então, muitas às vezes, a conta fecha no aumento de produtividade dele também. Então, eu tenho faz sentido. Meu consumo é X, tal, hoje, ok, me atende. Mas se eu vou economizar energia, eu vou aumentar minha produtividade, vou colocar um pivô de irrigação, tal, vai aumentar tanto minha produtividade, isso tem que entrar na conta também. Então, às vezes, analisar um payback, o tempo de retorno de investimento, só por parte de energia, isolado, fica né? até injusto. Fica burro, né? Já é bom, mas fica injusto. Por isso que é um dos motivos, a gente pega no agro, então quem está ouvindo sabe muito bem disso, está crescendo tão fortemente o número de usinas solares aí. E a gente tem até fazendas solares, né? Que solar. produz energia, ela não produz outra coisa, ela é Inclusive, fazenda dá dinheiro solar. pra caramba, né? Dá não, né? Fatura, né? Porque fatura muita grana, mas assim, eu sei que todo mundo já sabe a importância da energia renovável para o agronegócio, mas eu queria na boca de vocês, assim, o quão importante é essa energia solar no agronegócio hoje, dentro do Brasil? Na minha visão, a gente pode até dividir em nível, vamos falar, nicho de produtor, de agricultor, do fazendeiro. Se a gente falar de uma agricultura familiar, o cara às vezes até um ribeirinho, alguma coisa que o cara não tem acesso à energia, a gente pode estar mudando a vida do cara do ponto de vista dele poder ter um sinal de Wi-Fi na casa dele. Uma geladeira. Dele poder ter uma geladeira, tomar um banho quente. Então, a gente vai desde isso até o maior produtor que a gente está falando de, lá na ponto final, dar maior lucro líquido, EBITDA para o cara. Então, é um leque infinito de opções e soluções que a gente traz. Quando a gente fala do produtor de leite, a gente sabe o transtorno que é e o quão caro é eu perder o meu leite por falta de energia. Então, se eu tenho um sistema associado de backup, com banco de baterias, solar, que vai rodar para não deixar eu perder esse leite, eu tô, mais do que economizando também, eu tô deixando de perder o meu investimento, né? O meu sustento. Então, vai variar muito pela produção do cliente mesmo, tipo de atividade, o que ele faz. Então, o leque é muito grande, né, João? Exatamente. Hoje a gente consegue atender aí os mais variados campos, né, de atuação e de produção.
Então, exatamente o que o Pedro falou, vai desde do menor ali até o grande produtor. As fazendas solares também vêm com uma opção. Às vezes o cara tem uma terra que não produz nada e tá só gerando despesa. Mas sol tem o ano Mas inteiro, tem um né? solão de rachar mamona. Exatamente. Então, assim, às vezes a terra não é produtiva, então a gente tem essa opção também de uma terra que realmente não consegue produzir muita pedra, às vezes, né? Morro. Então também tem essa opção. O sol arenoso demais também, né? E a gente tá falando Exatamente. de um valor de arrendo, aluguel, hoje de R$ 1.500 a R$ 2.500 o hectare. Nossa. Mês. Então Caramba. é muito mais do que se paga em qualquer outra atividade, né? R$ 1.500 por mês? É. Uai, só. Então Por compensa hectare. até arrendar Então, a terra Tá pra fazer. pensando na Tem terra lá agora? Ué, agora eu já pensei aqui, ó. Não, o mercado tá crescendo bastante. E a regulamentação disso, como é que é? Porque esse governo a gente tá vendo que eles gostam de taxar tudo, né? Mas pelo menos é com amor, né? Mais ou menos. Tem lei, como é que é? Assim, Tem lei. burocrático? Tem lei. Infelizmente, a gente não tá vivendo, vamos falar, o melhor momento da lei. Porque a gente tá passando uma regra de transição que teve muito alvoroço no ano passado. E hoje a gente tá vendo que o impacto não é tão grande assim. Às vezes até foi benéfico e às vezes não teve impacto nenhum. Então é muito por desconhecimento. Antes a gente era regido por uma resolução normativa da ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. 6 de janeiro de 2021, nós estamos em 23, né? 6 de janeiro de 2022, então foi publicada a Lei 14.300, que agora toda a parte de geração distribuída, não só energia solar, mas também se fosse biogás, eólica, até 3 megas, é regido por uma lei. Então, pelo menos, um ponto positivo é que a gente tem uma regra a ser seguida. Se ela é boa ou não, a gente tem discordâncias e tem pontos positivos e pontos negativos. Mas igual da questão da fazenda solar, antes, quando eu pagava uma demanda contratada, que o produtor maior ele é acostumado a pagar, quando ele ia fazer a usina, ele pagava uma demanda contratada igual a uma demanda de geração igual a demanda contratada de consumo, que é muito cara. Hoje, pela nova lei, eu já pago uma demanda de geração mais barata. Então, esse é um benefício. Agora, o principal impacto antigamente, tudo que eu injetava na rede, eu abatia em outro ponto, em qualquer outra unidade consumidora, com mesma titularidade, integral, era 1 para 1. Hoje, uma analogia que a gente faz eu pago um pedágio. O que eu injetei na rede, eu vou pagar um pedágio por usufruto daquela rede da concessionária. Tipo um aluguel. Tipo um aluguel. Faz sentido. Não, também Em outros locais, a gente tem case de sucesso no mundo, Alemanha, Califórnia são os principais. A China está ultrapassando todo mundo agora, mas esses dois são os principais cases. Eles fizeram isso também. Era o momento da gente fazer, aí que é o principal ponto. Na minha opinião, não. Já estamos maduros, né? A gente já poderia estar incentivando mais para depois vir com essa questão. Mas isso é só sobre injetado, então o consumo simultâneo, muitas vezes a gente tem projetos que são de lead zero, eu gero energia, eu não injeto energia na rede, é só para o consumo próprio mesmo, então não impactou nada. Então a nova lei tá aí, veio para a gente pelo menos ter uma regra, ter uma segurança jurídica e tem pontos positivos e pontos negativos. E agora o principal ponto que vale a pena a gente falar assim, abertamente é que antes era muito uma coisa só. Energia solar era uma coisa só. Gera energia, injeta na rede e abate o crédito. Agora não é mais. A gente tem projetos que variam por tamanho, variam por potência, que varia por localização, varia por modelo, se é autoconsumo remoto, é autoconsumo local, se é geração compartilhada. Então, o nível de complexidade, vamos falar o projeto hoje ele deve ser mais sofisticado, então ele precisa ser bem dimensionado, bem estruturado, senão você pode estar deixando dinheiro na mesa. E é individualizado, né? Pelo jeito que eles falaram aí, é um atendimento personalizado, né? Totalmente. E é consultivo. A gente chega na mesa com o cliente, a gente não tem a solução para ele. A gente tem que entender qual que é o problema para aí sim buscar a solução. Porque igual a engenharia, né? É igual a engenharia. Tem que ouvir primeiro para vai falar, né? É igual a engenharia. É igual, vai no médico, o médico vai te fazer pergunta, o que você tá sentindo, qual é o seu problema. Tá. Na engenharia é a mesma coisa. Igual assim, eu já ouvi de tudo, né? Um pouco de energia solar e não sei se me conheceu se eu estiver errado.
que os painéis solares, eles não absorvem 100% da energia solar. Ainda tem um déficit nisso aí. É verdade isso ou não? É verdade, porque a gente tem o que a gente chama de eficiência dos painéis, que o nome técnico correto são os módulos fotovoltaicos. O que... Agora eu aprendi. É, Módulos fotovoltaicos. Há 7 anos atrás, Pedro, quando a gente instalou o primeiro projeto nosso, a gente colocou, aí vulgarmente o módulo fotovoltaico a gente fala placa. A placa mais top, que tinha 270 watts. Hoje, um projeto padrão, ele vai trabalhar com uma placa de 540 watts. Então, ela dobrou de potência em 7 anos. Então, ela capta mais. Ela é mais eficiente. E o tamanho continuou praticamente o mesmo. Daqui 10 anos, muito provavelmente, a gente vai ter módulo mais potente, mais eficiente. O que eu coloquei hoje eu perdi? Não, a geração vai ser a mesma. Eu tô perdendo espaço, né? Daqui 10 anos eu ocuparia menos espaço para ter a mesma geração que eu tenho hoje. Entendi. Então talvez pagaria daqui um tempo, ou hoje paga-se menos do que se pagaria... Não, tipo, assim, ó, o que 10 hectares produz, 1 hectare vai produzir. Exatamente. Não, entendi. Tipo, eu tô falando do ponto de vista do produtor rural, por exemplo. Hoje, o que eu pago hoje para eu ter a energia que eu vou consumir na minha propriedade, eu uso menos produto, menos equipamento do que se usava antigamente. Exatamente. E é área, né? Menos equipamento, menos espaço, que é a questão do tamanho aí. E o custo-benefício vai ficando mais interessante porque o mercado vai se expandindo, a galera vai, né? E hoje, assim, hoje, em relação a 7 anos atrás, por exemplo, quando a Yellow foi fundada, é igual tecnologia, por exemplo, um celular, né? Antigamente os celulares eram caros, não tinha tecnologia e veio ficando mais barato e a tecnologia foi ficando inclusive menor, porém mais avançada e mais acessível, né? E o painel solar, os módulos, enfim, a energia solar seguiu a mesma tendência. Então, assim, antigamente era muito mais caro você ter um sistema de energia solar. Tanto que criou-se uma cultura que energia solar é caro, entendeu? Por quê? Isso, porque né? antigamente era muito caro e assim, não tinha muita acessibilidade, por exemplo, não tinha financiamento, aí o cara tinha que pagar à vista, então assim, era mais difícil realmente de ter. E hoje em dia a gente avançou bastante nessa questão, tanto na tecnologia ter ficado mais acessível, mais barato, quanto as opções, as variações que você tem para poder conseguir esse tipo de projeto, de investimento, né? Então, hoje a gente tem linhas de crédito de bancos específicas para energia solar, que batem nessa tecla da energia renovável, né? Enfim. Do ESG, né? Exatamente. Os bancos estão adotando isso e quem não está adotando está ficando para trás. Ou vai adotar logo, né? Porque não vai conseguir ficar sem essa grana aí, né? E assim, além dos bancos, a gente tem até, inclusive, assim, financeiras, instituições financeiras especializadas em financiamentos de projeto de energia solar, né? Então, assim, acontece que ficou muito mais acessível. Então, assim, não é caro. O que é caro? Isso é um investimento. Caro, para mim, é você pagar energia o resto da sua vida. Isso é caro. Né? E energia ruim. Como a gente falou no início, né? A energia, ela é sucateada. Então, assim, você paga por um serviço que não te atende ali. Você fica sem energia e não tá te atendendo. Você tá pagando conta de energia e não tá tendo retorno. Exatamente. Joel, agora, me explica uma coisa aí. A gente tava conversando aqui nos bastidores aqui, que agora dá pra pagar até em soja? Dá pra pagar em soja. O famoso barter. O famoso barter. Estamos lançando aí. A Yellow fez uma parceria, né, com a Agrex do Brasil. E, assim, hoje o produtor, ele vai... Qualquer insumo, qualquer... aquisição que ele faça para a propriedade rural, para safra, enfim, para o plantio. De semente, adubo, tudo, defensivo? Ele paga em soja, ele consegue ter essa opção de pagar em soja. E aí a gente vem com uma novidade aí que também assim, abrange para a energia solar. Então hoje ele consegue executar um projeto de energia solar dentro da propriedade rural dele e pagar esse investimento em soja junto com a parceria que a gente tem. Tipo, ele vai lá na Agrex, lá e encomenda lá na Agrex, que lá a parceria com a Yellow vai na fazenda dele, faz o diagnóstico, monta o projeto, e aí no final, quando ele colher a soja... Ele entrega pra ela. Na verdade, assim, contento, a gente... Soja ou milho, né? Soja ou milho. Exato. Ou boi. A gente ou boi também, não? Não, soja ou milho. Como é que é? Boi.
Commodity, Tá né? um boi aí. Porque falou commodity. Daqui a pouco vai chegar porco e galinha lá, toma, ó. Ainda Pagar. não é. Sinto 2 sacos de batata aí. Não, mas assim, exatamente. A gente faz o projeto, executa, e aí o produtor acerta, né, com a Agrex, e a Agrex faz o repasse do valor para nós, né? Isso Então é uma seja- opção muito, muito viável aí para a propriedade rural. De pequeno a grande produtor, por exemplo, a gente tá falando. Dá pra fazer. Pequeno a grande produtor. O que é um pequeno produtor hoje, assim, em consumo de energia? E o que é um grande? Só pra Varia, gente comparar. varia muito, Pedro, porque a gente tem grande produtor, assim, muitos hectares de produção que ele faz tudo, que ele não tem irrigação. Uhum. Então o consumo dele é pequeno. Ah, E às vezes entendi. numa área pequena, ele tem uma automatização lá, um pivô, Mais intensivista, né? que ele Exato. consegue ter que ele tem um consumo muito alto. Então, hoje ainda não é diretamente proporcional, né? O consumo de energia com a produção dele. Depende de como o produtor lida com a produção, o que ele produz, qual que é a irrigação e tal. Exato. Por isso que o atendimento é personalizado. Exato. Né? Ô, Pedro, e aquelas telhas do Elon Musk lá que ele tem lá, funciona mesmo? Será? Ué, deve funcionar, né? A energia chega aí. Não chega aí? Não chega? Chega. Nós vamos chegar nesse ponto, eu acho também, cara. Não chega. Isso é o futuro, né? Vai chegar muito questão que a gente chama de célula de filme fino, que fica na janela, a película, em vez de você colocar uma película hoje, a Window Blue, você vai colocar uma película fotovoltaica que além de reter o calor, ela gera energia. Meu Deus. Mas é tudo muito protótipo ainda, muito pesquisa, desenvolvimento, mas que a gente uma certeza é que vai chegar, a gente não sabe cedo ou quando, mais tarde. Muito mas vai legal. chegar, é fato. Hoje a gente igual mobilidade elétrica, carro elétrico, né? Chegando também Já é cada vez realidade, mais. carro Já é elétrico já- realidade. Assim, mais ou menos, né? É uma realidade, mas ainda pra muitos é distante, né? Inclusive, eu já vi uns pontos que a Yellow te faz uns pontos de carregamento de carro elétrico, não faz? A gente faz. Não faz? A gente Eu vi tem aqui no algo. Prime, aqui, embaixo aqui, ó. O Prime tem um agora, tem no Costa aqui também, pegamos a concorrência. Ó. Por só encostar o carro lá, carrega de graça. Carrega. Nesses locais é o próprio dono do estabelecimento tá oferecendo para o cliente essa cortesia. E alguns locais a gente está colocando hoje, a gente tem entre 30 e 40 pontos. A gente quer finalizar o ano com mais de 200 Que massa. pontos para que aí a gente vai cobrar a recarga, né? Então Cê- é ponto de abastecimento mesmo, nosso serviço. A gente tem uma spin-off disso, que é uma empresa de mobilidade elétrica, a Yellow Mob, que aí a prestação de serviço é recarga. Igual vai no posto abastecer, você vai no posto da Yellow Mob e abastecer seu carro com energia elétrica. Pois Daqui é, uns tempos, o produtor rural, ele vai. A caminhonete falar. dele é esse trem de diesel, não vai rolar mais Não pra mim, vai, não. não. Eu Tá. quero é Eu ia elétrica. falar, agora. você tem que botar esse trem aí, tem que botar Lançador esse... de RAM elétrica agora, vai ter. Pois é, as tem a híbridas, Hummer né? também. Você tem que lançar esse ponto aí nos condomínios, velho. Lançou, não sei se pode falar o nome aqui, Fala, mas moço. igual no Platô Door que lançou aqui, a gente colocou, né? 3 estações lá. 3 Então, estações. Pra carregar. Aí tá disponível pro condomínio. Você viu aquele meme do cara da BMW no prédio? Você viu? Aí eu vi que ele paga a conta do prédio. Ele mandou instalar uma estação de carregamento do Uhum. carro, né? Aí o vizinho mandou no grupo, né? A foto do carro dele carregando, né? Aqui, devia pagar mais caro o condomínio, porque tá usando energia pra carregar o carro. Aí o cara falou assim, manda a sua energia que eu pago pra você. Eu vi Pra isso ficar aí. tranquilo. Mas isso é um ponto importante, porque na fazenda, e assim como qualquer outro local, a gente tem desenvolvimento de tecnologia que um mesmo equipamento ele tende a gastar menos energia. Só que cada vez mais tudo está ficando eletrificado, dependendo de Total. energia elétrica. Então vamos falar de hoje fogão. Você tem fogão por indução. Aí carro, você não vai mais carregar, você vai carregar você vai mais abastecer, né? Vai carregar na energia elétrica. Então o consumo de energia, ar-condicionado, piscina, tudo antigamente ninguém tinha aquecimento de piscina, né? Depois veio o aquecimento solar. Os Hoje boiler, só né, o os solar trem. não adianta, tem que ter o trocador de calor, o aquecimento elétrico. Então a tendência de consumo de energia é crescer muito. E aí a gente tem 2 problemas. Um pro bolso, porque eu vou pagar por isso. E aí outro, quando o nosso assunto lá do início, que é da matriz elétrica. Eu não tenho energia suficiente para atender Pra dar todo conta. mundo. É. E eu tenho que ir do país tem muitos anos aí que não cresce, né? O PIB fica meio estagnado quando não caiu. Então, para eu receber novas indústrias, eu preciso de ter energia.
Inclusive a Não energia roda, é né? um fator limitante total do desenvolvimento da indústria, da agricultura, de tudo, né, no Total. país, né, cara? O Goiás perdeu algumas oportunidades de indústria estabelecer aqui no passado recente por falta de energia, né? Chega até a a soar questão- absurdo, né? Mas é verdade. Até a questão da produção agrícola, hoje a gente tem áreas agricultáveis que não produzem por falta de energia, porque não chega energia, Fato. entendeu? Então, assim, a gente tem... Aí entra mais uma opção da energia solar, que tem a produção a produção agrícola numa área dessa, por exemplo, que o produtor está ali, assim, sem ter o que fazer, ele consegue tirar produção daquela área só por meio da energia solar, né? Então, é uma opção extremamente viável também para esses casos, né? Perfeito. E é preciso desmistificar que é caro, né? Porque, assim, eu tinha esse pensamento antes de eu começar a estudar sobre isso. Só que eu fui numa fazenda fazer uma reportagem numa fazenda de grãos. O cara tinha uma represaça, muitos painéis. Falei, tá vendo? Tem dinheiro pra investir. Aí, beleza. Passou um tempo, fui fazer uma reportagem pra CNA. Um horticultor. Painel solar, bonitinho Mas horta lá. dá muito mais dinheiro que soja. Aí ele falou assim, Janaína... Não, só que ele é pequeno produtor. Aí ele falou assim, Janaína, eu não pago só a taxa, agora mais nem R$1, não quero nem saber. Na época era Eno, não quero nem saber de Eno na minha vida. Ele falou assim, ó, Amém. agora eu sou dono do meu dinheiro, energia elétrica não me pega mais não. Pequeno produtor. Exatamente. A gente tem um caso engraçado. A gente tá colocando em Rio Verde agora. Que vamos falar questão de caro. E questão de caro, igual, um pivô é caro ou é barato? Não é caro. Depende. O custo é alto, mas o Se retorno, produz- o retorno que ele vai dar. Mas esse produtor lá de Rio Verde, ele contando que acaba a energia da fazenda, o peão fica sem Wi-Fi, vai embora rapidinho, porque não tem WhatsApp, não tem nada. E aí, o que fazia? Começou a ligar o gerador, ligava o gerador só pra tocar o modem do Wi-Fi. Ah, só pra tocar o Tocar o molde? Wi-Fi. Aí você imagina o gasto que ele tava tendo de diesel Só pra tocar o molde. pra tocar o modem do Wi-Fi. É um tiro Pra de manter 12, os peão né? lá. É um tiro de 12 Aí, na exatamente. formiga. Aí a gente colocando lá, a gente tá colocando lá o sistema solar e tal, pra atender a fazenda toda, mais um banco de bateria, um no-breakzinho só pro modem do Wi-Fi. Só pra Agora tocar. quero Não tem ver. desculpa pra ficar sem zap e ter que ir pra cidade, não. Vai ficar... Tem-se uma comparação, assim, eu sei que a curto prazo, a gente não tá falando de a curto prazo, mas a médio e a longo prazo, uma comparação da energia elétrica com a solar, só para ter ideia, principalmente voltada para o agro, assim, qual o compensamento de uma pela outra, né? Qual Ser vale- mais barato, compensa qual mais, que vale, qual que compensa mais, qual que vale mais a pena e tal. A gente tem a gente tem projetos que tem um tempo de retorno de investimento em menos de 3 anos e tem projeto de 6, 7, 8 anos. Nossa, Então que fosse 10, velho. vai depender muito. Hoje é muito difícil a gente chegar em projeto de 10 anos. É disso para bem menos. A média vai estar uns 4, 5 anos para o sistema se pagar. E isso quando a gente ainda nem leva em conta a questão de bandeira tarifária, que tem bandeira amarela, vermelha, Verde, Inflação. questão inflação, os aumentos de energia que acontece demais, sempre bem mais alto que a inflação. Então a ideia é essa. É muito bom. E aí, assim, quando você pega um financiamento longo prazo ainda, um FCO com uma Pulveriza, carência né? boa, você consegue muitas vezes, Janaína, ter uma parcela mais barata do que a conta. Então, eu pagava R$5.000 de conta de energia. Pegar uma parcela para pagar 4.500, imediato. Em 6 anos. E depois 6 você anos você paga, pagou e você não paga mais nada. Tem só vitória. Tem um caso, assim, 99% das ocasiões, a energia solar é mais viável no médio e longo prazo. Como o Pedro falou, depende do payback, do investimento. Tem um caso que, assim, que a gente tem estudos, né, que realmente fica mais barato a energia elétrica, que seria no caso do irrigante noturno. Sim. Aí ele tem uma tarifa muito mais barata, um desconto muito considerável na tarifa de energia. Aí, nesse caso, o cara só irriga à noite para ganhar o desconto, ele consegue manter a produção, produzir irrigando só à noite, aí realmente já assim, a gente tem que fazer um estudo, porque já não vale tanto a pena. Mas É, é um boa. caso, Entendeu? hein? É uma Isso. cultura, mas também irrigar Mas à hoje em noite dia- tem exato. controvérsias, né? Porque é um assunto Exato. polêmico também, né? De irrigar à noite. Assim, é porque hoje em dia, por que ele irriga à noite? Porque é Pra mais pagar a energia mais barato, barata, entendeu? Não é porque, assim, a planta precisa, Exatamente. entendeu? Não é exatamente. porque
a lâmina d'água. Não, é por causa da energia. Não, do entendeu? ponto de vista agronômico, né? Você irrigar à noite é ruim, Exatamente. porque a planta vai passar a noite molhada, Exato. né? Com baixa incidência solar, ambiente propício para fungo, exato, bactérias. exatamente. Então, assim, ele arrisca exatamente a sanidade das plantas para poder pagar mais barato na energia. Então, assim, não é que não compensa, é porque ele tá fazendo aquilo exatamente para tentar ficar mais barato. Mas aí a gente vem com a solução e fala, cara, você pode ter o mais barato, porém irrigar, por exemplo, durante o dia, que é o cenário mais ideal, né? Vamos dizer assim. Ô Pedro, e como é que vocês montaram a Yellowt? De onde surgiu a ideia? Cara, 7 anos atrás, eu formei em 2015. Aí tava trabalhando e tal, vi essa oportunidade, o mercado, fui estudar um pouquinho mais. E o Gilson, que meu sócio, fundou a Yellowt comigo, ele tava fazendo um intercâmbio na Alemanha. E lá, energia solar já existia, já era muito difundida. Então foi mais que assim, uma ideia, vamos trabalhar com sustentabilidade, era o que a gente queria. Startup mesmo. E tava num momento do país também que não tinha muita opção, né? Tava, igual da construção civil, tava uma queda terrível lá em 2015, então tinha que achar coisa para fazer. Aí a gente viu a oportunidade, vamos trabalhar, começo muito difícil, 2016, 2017, o cara não acreditava, isso pode mesmo, a CELG deixa, existe. Então a gente teve que vencer todas essas barreiras. Aí lá para 2018 o mercado foi consolidando, foi crescendo, 2019 teve aquele boom, veio a pandemia, atrapalhou um pouquinho, mas a gente conseguiu, o mercado ficou muito difícil, mas a gente conseguiu não diminuir, né? Conseguiu crescer mesmo na pandemia. Então, é um mercado que está numa crescente. Mas lá atrás foi muito assim, uma oportunidade e uma curiosidade. Cara, esse assunto é interessante, tô com um tempinho meio ocioso, vamos trabalhar nisso. Entendi. Então foi tipo meio que um projeto paralelo ali que foi sendo construído e que depois tomou corpo. Exato. No começo a gente até trabalhava com sustentabilidade em geral. A gente trabalha com reuso da água, reaproveitamento de água. A gente vendia aquelas cisternas modulares para aproveitar a água da chuva. E aí o foco sempre foi energia solar, mas aí o mercado foi direcionando para isso também. Então, aí muito pouco tempo, 1 ano depois, a gente era exclusivo de energia solar. Fomos estudando, aperfeiçoando. E aí, ano que vem, IEL3 na B3 lá. Deus IPO. Segurando a plaquinha, um monte de confete. Por que não, né? Amém. Então, o cara que fala, né, que a empresa nasceu para ser vendida, né? A empresa nasceu para ser vendida. É, isso aí. E aí, Yellowt, assim, se a gente fosse falar, que tipos de produtores rurais podem procurar vocês para poder instalar energia solar lá? Que tipo vocês já atendem também? Qualquer um. Como o Pedro falou, assim, o leque é muito grande. Então, a gente consegue atender desde o pequeno produtor, por exemplo, de hortaliça que produz ali, tem uma área pequena, né? Tem uma produção ali, por exemplo, uma irrigação mais reduzida, até o grande produtor que já faz uso de um pivô, 100 né? hectares de pivô. Tem de tudo. Então, É mesmo? Então a gente consegue atender aí. Eu, pelo menos, só se o Pedro souber, mas eu mesmo não sei de nenhum que a gente não consiga atender. Né? O caso mais que é nem que a gente não consegue, né? O que de fato não faz sentido pro cliente, a gente não vai forçar essa venda, é a questão do gigante noturno mesmo, porque a conta não fecha. É melhor, Exato. aproveita esse subsídio que o governo tá te dando, de 80% de desconto à noite. Agora, quem não tem essa possibilidade, quem não usufrui disso, a gente vai atender de qualquer maneira mesmo. E tem isso. Aí armazém, produtor de leite. Eu ia perguntar também. Esmagadora. Confinamento. Tudo. A gente tem... No nosso portfólio hoje, eu não consigo assim, lembrar de um segmento que a gente não atende. Principalmente rural. Então, acredito que todos aí a gente consegue atender. É bem abrangente mesmo, assim. Entendeu, né? A conta para fechar vai ter que fazer energia solar ou outra renovável aí, mas nós estamos falando de energia solar aqui. Quer implantar? Não sei como implantar. Quem que eu devo procurar? Vamos lá falar os serviços, né? @Yellowt, vou soletrar. YE2LOTmudo.br @Yellowt.br. Aí tem o Joel, @JoelEstevan, com 2 S e M no final. E me ajuda, Pedro... É Pedro B-O-U-H-I-D. Falar Bouid nem Pedro adianta. B-O-U-H-I-D. Isso aí. Pedro Bouid. É isso.
Se você quiser procurar, tá lá, tem o site da Yellowt também, né? Tem. Qual no que site é? da Yellowt, yellowt.com.br. E no Vocês atendem o Brasil todo? Brasil todo. A Fazenda da Arix mesmo que a gente citou, lá no Piauí, 1 Ó. mega lá, uma produção bem Caramba. bacana, a gente tá tocando lá. E o que é bem interessante, que é o milho que a gente gera energia para produção dele, esse milho vai lá pro Japão, ele vira nuggets que é vendido pela KFC aí, pelo Burger King do Japão, que é da Mitsubishi também. Então Que vai massa. longe essa energia gerada. Que no final é da Monsanto. Enfim, é isso. Se você quer implantar, procura eles, né, Pedro? Como falou, é muito personalizado. Você vai chegar, procurar eles lá no site. Dá o telefone aí também. Tô boazinha hoje. 3662, né? 3638 1006. Vai lá, ser atendimento personalizado, consultoria total pro seu empreendimento, pra cultura que você produz. Sei lá se você cria gado, não sei o que você precisa aí, mas enfim. Pera aí, deixa eu achar o Instagram do Pedro aqui. É Pedro Boide aqui. Boid, é o Boid. HID. Pedro, Boid. ponto. Não, sem Não, é ponto. Pedro sem Boid. Pedro Boid. B-O-U-H-I-D. Qual que é o melhor arroba de Goiás? H-O-I-D. Fala aí, meu querido. Por Pedro Maia. Pô, bota aí, O velho. arroba mais goiano que tem é o dele, por Pedro Maia. Arroba por Pedro Maia. E aí você segue o nosso também, que é arroba Portal Agro 2. Porque o Agro 2 tem um portal de notícias onde estamos lá divulgando notícias do agro aí, de uma maneira geral, do Brasil e do mundo. Né, Janaína? E você escreve lá todo dia, É né? isso aí. Vai lá que eu tô quase dando ler na mão de tanto escrever. Pelo amor de Deus, vai lá. Quantas notícias você posta por dia lá, Janaína? Ah, tem dias 4, tem dias 5, mas só eu, né? Tem Bruno, tem Dinac, tem a galera Que produzindo todo que é assunto. Inclusive, a gente produziu muita de energia renovável aí, que esses dias tá bombando e vai crescer esse mercado. Me segue lá também, @Janaína, com 2 As no final, Honorato, começando com H. Janaína Honorato. Então você assistiu o episódio até agora, você paga nós aqui, ó. Inscreve no canal, deixa seu like. Ativa o sininho, né? Ativa Que eu o gosto de sininho. falar, aquele sininho assim, pra você não perder nada. E se você não entendeu sobre esse assunto, rebobina, volta, assiste de novo, maratona aí, que tem mais de 170 episódios pra você. No Spotify, ativa o sininho também? Como é que funciona no Como é que Spotify? funciona? Ativa o sininho também no Spotify. Entra lá no Spotify, você procura. Seguir, né? Cria um aviso, eles mandam notificação. Entra lá no Spotify, Agro 2. Você digitou, já sai nosso vozeirão lá. Nossa cara não vai porque sair por enquanto, mas Tem logo, gente que logo gosta de estará. assistir, né? O podcast, né? Eu, É. quando vou lavar a louça, eu gosto de escutar. Eu também. gosto de escutar também. Você que tá no Estradão Goiano aí, é bom escutar também. Na Bota lá, colhedeira, na trabalhando. colhedeira também. No caminhão. É isso aí. Viajando, Muito obrigada, visitando meninos. Um cliente. prazer ter Eu vocês que aqui. Valeu, agradeço. Josão. Obrigado à Obrigado, oportunidade Josão. aí. Obrigado, Satisfação, A energia Pedro. solar seja cada Conhecer vez vocês. mais uma realidade para produtor rural não depender de muitas coisas. Amém. Interpéries. E normalmente, quando o produtor instala, ele arrepende de não ter feito antes. Olha aí. É o que acontece. Peguei a deixa aqui, ó, pros nossos cortes. É isso. Dá uma famosa dor de corno, né? Dor de corpo. E no site também da Yellowt, se ele visitar lá, por curiosidade, quiser ver, tem como ele pedir uma proposta, solicitar uma proposta. Sem né? custo, sem aí compromisso. sem custo, ele é atendido pela equipe comercial. E aí, assim, a partir disso, a gente estuda o caso e aí parte pra cima. Partiu. É isso, vamos nessa. Produzir mais e com mais sustentabilidade. Sempre. É isso. Valeu, Valeu, galera. gente. Até a Tchau, próxima. tchau. Pessoal, valeu. Valeu.